Olha, crianças, no nosso último vídeo nós vimos a história dos reis Saul, Davi, Salomão e de Roboão, que foi sucessor, filho de Salomão. No tempo de Roboão, por conta da dureza do seu coração, houve uma grande confusão em campo, e assim nós tivemos a participação do nosso próximo atleta, o Reino Dividido. Meu nome é Reino Dividido, também jogo no meio campo desse time com a camisa número 6. Após uma bola dividida, a nação de Israel foi dividida em duas. Reino do Norte, conhecido como Israel, Reino do Sul, conhecido como Judá. Há muitos nomes relevantes nesse período, sendo que 3 deles são Elias, Ezequias e Jonas. Roboão, filho de Salomão, no início de seu reino, recebeu as tribos do norte, tribos de Israel, com exceção de Judá e Benjamim, tendo recebido um pedido que encontramos em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 3 a 5. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí darei a minha resposta. Então eles foram embora. A resposta de Roboão ao pedido do povo não considerou o conselho de seus auxiliares mais experientes, tendo sido dura ao indicar que as cargas seriam ainda mais pesadas. Com isso, houve uma divisão do reino de Israel em Reino do Sul e Reino do Norte. Tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel, como também é conhecido o Reino do Norte, tiveram cerca de 20 reis. Em ambos os reinos, houve reis que fizeram o que era correto aos olhos de Deus, assim como outros que desagradaram a Deus. Deus alertava os reis acerca das consequências dos erros cometidos pelo rei e pelo povo através dos profetas. O profeta era alguém que falava inspirado por Deus, contando coisas que aconteceriam no futuro e repreendendo o povo por conta de seus erros. Houve muitos profetas ao longo da história de Israel. Vários livros do Velho Testamento foram escritos por eles. Estes livros são chamados de livros proféticos. 2 dos profetas mais conhecidos nesse período foram Elias e seu discípulo Eliseu. Estes 2 profetas operaram muitas manifestações sobrenaturais. Uma delas foi quando Elias desafiou 450 profetas de um outro deus chamado Baal. Disse que quem clamasse e fizesse o seu Deus lançar fogo do céu, venceria a disputa. Elias clamou e Deus fez chover fogo. Até a partida e o pós-morte desse profeta foi impressionante. Elias foi, assim como Enoque, arrebatado por Deus. Já que estamos falando de profetas, vale a pena lembrar que muitos profetas anunciaram a chegada do nosso camisa 10. Quando o jogador é bom, todo mundo quer ver ele atuando. Você se lembra de todos os nossos atletas até aqui? Criação e início da humanidade, patriarcas, Êxodo, Juízes, Reino Unido e Reino Dividido. O Reino Dividido termina sua participação passando a bola para o nosso terceiro homem de meio campo, o lento cativeiro. O jogador cativeiro é um atleta que vai, mas demora a voltar. Meu nome é Cativeiro. Eu visto a camisa número 7. Enquanto a bola esteve comigo, o Reino do Norte foi destruído. Alguns anos depois, o Reino do Sul também foi destruído e seu povo levado como escravo. Nenhum jogador quer ser vendido para o exterior desse jeito. Mas, enquanto o jogo não acaba, sempre há esperança da virada. Os grandes nomes do período que eu represento são Daniel, Nabucodonosor e Ezequiel. Cativeiro significa prisão. Vimos que na história dos filhos de Israel, em um momento de fome na terra, estes partiram para o Egito, tendo sido escravizados durante 400 anos.
somente saindo da escravidão após terem clamado a Deus. Deus, naquele momento, levantou o libertador Moisés, que os tirou da terra do Egito. Deus havia alertado que, caso o povo descumprisse seus mandamentos, as consequências viriam. E uma das consequências que Deus apontou que haveria seria que o povo de Israel passaria a ser dominado por outros povos, o que de fato aconteceu. Em certo momento da história, as cidades dos reinos do sul e do norte foram destruídas e boa parte do povo que não morreu foi levado como escravo para a terra do reino que os havia vencido. O cativeiro, apesar de não ter ocorrido no Egito, foi um retorno à escravidão, já que o povo foi forçado a deixar a sua terra. Foi na época do exílio, outro nome dado para o período do cativeiro, que as sinagogas surgiram. Na ausência do templo, que ficava em Jerusalém e que fora destruído, os judeus se reuniam para orar e ler as Escrituras. Nesse período, alguns judeus, pessoas do reino de Judá, sendo também utilizado para descrever pessoas do povo de Israel de uma forma geral, se tornaram muito influentes no império dominante à época. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por exemplo, assumiram cargos públicos relevantes no reino da Babilônia. Após haver a permissão para o retorno do cativeiro, alguns judeus preferiram continuar na Pérsia, dado que desfrutavam de liberdade e temiam a perigosa jornada de retorno à sua terra. Num período em que já havia ocorrido o retorno de judeus ao território de Judá, Ester se tornou rainha do reino da Média e da Pérsia, tendo sido seu tio Mordecai, também conhecido como Mardoqueu, nomeado para um alto posto do governo, sendo um homem influente em favor de seu povo. O cativeiro não foi o fim da história do povo judeu. Em determinado momento, Ciro, que também foi rei da Pérsia, ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém, que havia sido destruído. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Espero vocês lá!